Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí os comentaristas debatendo sobre o Palmeiras. Palmeiras que está de olho na contratação do meia Gerson, o jogador que foi para o Zenit, mas está insatisfeito na Rússia e poderia voltar aí a atuar pelo Brasil. E o Palmeiras surge como forte candidato a repatriar o jogador. E aí, torcedor, você gostaria do Gerson no Palmeiras? Deixa nos comentários aí a sua opinião ela é muito importante. Antes de trazer as informações, a gente reagir aqui no nosso canal, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. De semana, o Flamengo pega o Botafogo fora e o Palmeiras, o Red Bull Bragantino, para se enfrentarem. Então esse jogo do meio condiciona um pouco a diferença ou não que vai se abrir ou se reduzir, Zupac. É indiscutivelmente a semana mais importante do campeonato até aqui. Claro que a atual semana é sempre a mais importante, mas essa semana ela é muito crucial para a fotografia que a gente vai ter do campeonato para as 10 últimas rodadas. Né? Aquele papo que o Guardiola costuma dizer, né? Que um campeonato se define nas 10 primeiras e nas 10 últimas rodadas. A gente está se encaminhando para o bloco das 10 últimas. E essa semana que vem pela frente tem isso. Ela tem o Palmeiras 3 pontos à frente, o Palmeiras com um jogo mais acessível no meio de semana. Claro que não é fácil pegar o Red Bull Bragantino, mas o jogo do Flamengo é mais difícil. Mas, por outro lado, é um Palmeiras que vai continuar com os desfalques de data FIFA, porque não vai dar tempo da galera chegar, e até os que têm tempo de chegar, como os que estão em Miami com a Argentina, o Flaco e o Aníbal, eles vão jogar contra Porto Rico, então não vão conseguir jogar repetido, e aqueles que estão na Ásia também não vão conseguir voltar, e dessa vez o Flamengo não teve ninguém convocado para a data FIFA. Então, na semana em que o Palmeiras tem um jogo teoricamente mais acessível no meio de semana, o Flamengo tem um elenco à disposição para o jogo contra o Botafogo e o Palmeiras não. Será que o Palmeiras vai conseguir repetir contra o Bragantino o mesmo nível absurdo de performance que teve contra o Juventude? A gente não sabe. E aí, no final de semana, eles se encontram no Rio de Janeiro. A gente pode chegar no domingo com o Palmeiras podendo abrir 9 de vantagem ou com o Flamengo podendo retomar a ponta. Então é uma semana crucial para o campeonato. Se as coisas saírem de maneira perfeita para o Palmeiras, o Flamengo não conseguir vencer, o Palmeiras vencer os dois, abrir 9 pontos, a gente vai ter um encaminhamento de algo cedo demais para o campeonato. Mas a gente vai ter, nesse cenário. Mas esse, para mim, é o cenário menos provável, né? Sim. Só o Palmeiras pontuar na semana. Mas certamente vai ser uma semana muito quente. Todos os movimentos da semana vão nos levar a interpretar o que a gente espera do tremendo jogo de domingo que teremos no Maracanã entre Flamengo e Palmeiras. Espero que ele seja tão bom, já uma rodada à frente, né? Mas espero que seja tão bom quanto o nível de expectativa para esse jogo. E aí a gente tem a sensação, que já é real, da luta pelo título dos dois no Brasileiro. Sim. E de uma eventual final de Libertadores. Possível, lógico. O valor desse jogo, esquecendo a matemática, assim, daqui a pouco a gente vai falar do Gerson, a gente tá falando semana passada falávamos de Leila Ibape. Arbitragem, é um jogo com várias camadas. Qual o tamanho do jogo desses dois hoje no futebol brasileiro? Assim, nos últimos anos, todos os encontros entre Palmeiras e Flamengo, eles chamam muito a atenção. Eu sou contra, por enquanto, o termo da espanholização, né? Porque a espanholização é a interpretação de que as coisas aqui vão ser como na Espanha, que ou um ou outro ganha. E no Brasil não é assim, não é ou um ou outro. Os dois estão sempre na briga, mas outros times conseguem ganhar. Sim. O Atlético Mineiro, o Fluminense, o Botafogo, né? O Corinthians quase ganhou uma Copa do Brasil, Sim. O São Paulo ganhou. Outros times vencem também. Então eu não chamo de espanholização, mas é o que o Pedro Henrique Torre falou, é uma polarização, porque eles estão envolvidos sempre nas discussões das conquistas e nas discussões paralelas da potência do futebol brasileiro. Sim. Então todos os jogos têm esse viés. Esse jogo tem, além desse viés da polarização, uma briga direta pelo título brasileiro.
E eu já falei isso aqui outras vezes. Nessa era rica de Palmeiras e Flamengo, de 2017 para cá, eles nunca disputaram ponto a ponto um Campeonato Brasileiro. Nunca. Agora eles estão, pelo menos por enquanto. Então esse duelo tem esse elemento do campeonato, além do contexto dos últimos anos que já traz Palmeiras e Flamengo. Se tivermos a final em Lima da Libertadores, dia 29 de novembro, meu irmão, assim, Montevidéu foi grande. Lima multiplica por 2. Se tiver, vai vir o Lima de 2019 com o Montevidéu de 2021, juntos dois é Lima de 2025. O programa que estreou no YouTube, o Bruno falou... temos dois Brunos, é o Bruno Andrade, né? O Bruno Vicário, o Bruno Andrade e o André Hernan, formando o nosso trio do Fala Fonte. O Bruno Andrade trouxe informação sobre Gerson. Olha aqui, ó, Gerson. Zenit. Flamengo? Não. Palmeiras. Que história é essa, Brunão? Sobre o Gerson no Zenit, a informação é que ele já se recuperou de um problema muscular. Tem mais ou menos aí 2 meses que ele não entra em campo, 1 mês e meio. Se ele não jogar, se ele não voltar a ser convocado para o jogo do dia 19, domingo, contra o Sochi, pela Liga Russa, é sinal claro que é por opção tática, opção técnica. Não está satisfeito no Zenit, não só por conta da lesão, mas porque o ambiente, o contexto, o futebol russo, enfim, o próprio Zenit não bate com o Gerson e vice-versa. A relação não é boa, mas por enquanto o Zenit deixa claro, para abrir mão do Gerson, apesar de não achá-lo espetacular para esse momento, quer pelo menos recuperar o que foi investido nele, cerca de 25 milhões de euros, quando contratou ele do Flamengo. Se o Palmeiras quiser, aí é importante frisar aqui, se depender do Zenit é espetacular, mas falta o Palmeiras querer incluir o Riquelme Felipe na negociação. O jogador está avaliado em mais ou menos 15 milhões de euros, e depois o Palmeiras teria uma facilidade maior de reduzir o valor da negociação e abrir conversas com o Gerson. Então a informação é essa: se depender do Palmeiras, se ele quiser, dá para envolver o Riquelme Felipe e o negócio, entre aspas, ficar um pouco mais fácil, um pouco mais barato. Vamos lá, a gente tem números, para quem não está acompanhando e admito, o Campeonato Russo hoje em dia é difícil de você acompanhar de forma regular. É isso aqui, ó, 6 partidas pelo Zenit, 56 e poucos minutos em campo. Ele atuou em 37,5% dos jogos, não atua desde o dia 23 de agosto. É tempo de um cara que acabou de ir para lá, do Flamengo, que é rival do Palmeiras. Gente, a gente falou de Bapilela, de arbitragem. Isso ganha uma outra camada, hein? Como é que você vê essa história do Gerson? Eu, assim, sinceramente, às vezes eu acho um pouco estranha a condução de carreira do Gerson, né? Porque o Gerson é um craque. Para o nosso contexto de futebol brasileiro, o Gerson é um craque. É um cara que poderia estar brigando para jogar pela seleção brasileira. Ele estava jogando pela seleção brasileira até ele ir para a Rússia, e nas palavras da própria comissão técnica, diretoria de seleções da CBF, esse movimento que o Gerson fez, ele sabia que isso poderia afastá-lo da seleção brasileira. Sim. Mas ele é um craque, claro, se eventualmente o Palmeiras tiver o interesse em abrir negociação, né, dentro dessas possibilidades que o Bruno Andrade nos trouxe, é claro que se o Palmeiras puder ter o Gerson em temporadas futuras, tremendo jogador, ele arruma o meio-campo de qualquer time do Brasil, inclusive do Flamengo, né? Seria titular hoje, inclusive, do Flamengo. Mas a condução de carreira dele me chama a atenção, porque... A mim também. Ele estava muito bem no Flamengo, lá atrás, beleza, pintou a Europa, ok, é do jogo, foi pro Olympique de Marselha, lá com o Sampaoli, jogou um ano e pouquinho, mudou o técnico, ele perdeu espaço. Ao invés de tentar permanecer na Europa, porque o Gerson tem nível para permanecer na Europa, ele volta pro Brasil, volta pro Flamengo, é muito bem recebido, demora um pouco para encaixar, volta a encaixar, tremendo jogador, beleza. Aí seleção brasileira, começa a jogar, vira titular da seleção brasileira. Quando ou ele ficar no Flamengo ou ele ir para um outro centro da Europa parecia o melhor caminho para ele, ele opta por ir para o Zenit depois do Mundial e gera um desgaste com o próprio Flamengo. Ah, beleza, era dinheiro, é uma proposta milionária, é muito complicado fazer conta com o dinheiro dos outros, eu concordo, acho legítima qualquer opção do jogador quando ela é do ponto de vista financeiro. Mas aí passar um mês o Gerson já não é bom, é o futebol russo, porque o Zenit, a realidade... É uma condução um pouco estranha de carreira para um cara que tem muito talento. O Gerson é um cara que tem talento para fazer a carreira inteira na Europa. Jogar um pouco no Brasil e fazer a carreira inteira na Europa. E fica nesse vai e vem, que para os nossos clubes é ótimo, para o Flamengo é ótimo, para o Palmeiras eventualmente é ótimo, para quem for ter o Gerson é ótimo,
mas me faz pouco sentido. Eu acho que trava um pouco o desenvolvimento dele como jogador, né? Sim. Mas enfim, vamos aguardar para ver se ele vai ficar no Zenit ou não. E se ele não for ficar no Zenit, quem vai estar disposto a comprar esse barulho? Financeiramente no Brasil, o Flamengo desgastou muito com o Gerson, é o Palmeiras quem tem condição de hoje cacifar, mas tem todas as variáveis que o Bruno Andrade colocou aí. Mas de fato me chama a atenção como em tão pouco tempo o Gerson já cansou da Rússia. Né? Como se fosse uma grande surpresa. Mas é isso. Que a condição que ele encontraria era justamente essa. Né? E o inverso também, né? Tão rapidamente o Zenit já enxergando o Gerson como uma peça que pode ser negociável. Eu acho uma pena, porque é um cara de talento, pra mim, de futebol europeu. Eu nunca, Zupá, que a gente vai seguir, mas eu nunca julgo decisão pessoal. Assim, ele preferiu ganhar mais do que... Zero. Mas quando começa esse papo, nossa, mas fiquei surpreso, é isso. Ficou surpreso, não foi o caso, mas que é frio, que as pessoas vão ver menos, que vai ser menos... Não, isso não cola. Isso não cola. Mas, enfim, vamos acompanhar. Porque se isso tiver desdobramento e ficar quente, essa coisa de Palmeiras, de Flamengo... Imagina isso reverberando no que a gente... E o pai dele, que cuida da carreira dele, assim, o pai dele se desgastou muito com a atual diretoria do Flamengo no processo de renovação e depois de venda para o Zenit. Então, nesse momento, se uma eventual volta do Gerson, não me parece o Flamengo o primeiro candidato da fila. Sim. Mas a gente sabe que Palmeiras e Flamengo são os que têm a bala para pagar o que o Zenit quer. Então, se isso for acontecer, a gente vai ter episódios. Sem dúvida. Vamos seguir aqui o Sport Center. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras e a possível chegada do Gerson no Alviverde Paulista para a temporada 2026, né? Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Verdão. Palmeiras se reapresenta e Sousa faz parte do treino com o grupo. Então Sousa treinou normalmente na tarde de hoje e pode ter condições de enfrentar o Bragantino na quarta-feira. Outro que treinou foi o Kelvin, mas o Kelvin, mesmo se voltar, deve começar no banco aí, pois ele não vai estar 100%. Trazer mais uma informação, o treinador da Argentina elogia Flaco Lopes do Palmeiras. Não digo que nos surpreendeu. Então, técnico da seleção argentina elogiando o atacante Flaco Lopes, titular do Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.